Pois é, galera. A crise aqui no Brasil, estatisticamente falando, está mais acentuada do que no resto da maioria do mundo. O gráfico da Organização Mundial da Saúde, divulgado ontem na grande mídia, prova que a tendência aqui no Brasil é a crise atingir patamares iguais ou piores do que na Itália, do que na Espanha. Em resumo, galera, isso tudo é sim culpa do Bolsonaro. Isso é culpa sim dessas medidas neoliberais que foram aplicadas aqui no Brasil desde o golpe de 2016. Aliás, desde 2014, quando Aécio Neves se recusou a aceitar que perdeu a eleição para Dilma. E a própria Dilma começou ali as medidas neoliberais bem mais amenas do que essas que estão tendo agora, né? Mas começou ali algumas medidas neoliberais. Medidas essas que culminaram no agravamento, na potencialização da crise humanitária que estamos vivendo agora. Se você já me conhece, ajude a compartilhar esse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leonel Querino, você está no canal Você de Esquerda e Não Sabe. Inscreva-se no canal. Pois é, galera, vou começar falando aqui um pouco da minha quarentena, rapidamente, só para registrar. Estou no sítio aqui da minha sogra, região metropolitana do Rio de Janeiro. Tenho esse privilégio de estar em quarentena, de poder trabalhar de forma remota. Sou presidente do meu sindicato, da minha categoria. Enquanto gestor do meu sindicato, fiz o meu papel como cidadão consciente, liberei os trabalhadores para realizarem seus serviços em home office, de forma remota. Coloquei os serviços essenciais de secretaria lá do sindicato em forma de revezamento lá dos funcionários. Por incrível que pareça, estou aqui de forma remota, fazendo denúncias, ligando para gestores de várias empresas onde tem trabalhadores ao qual represento, para exigir que eles liberem os trabalhadores que estão com suspeitas de estarem infectados com a Covid-19. Por incrível que pareça, galera, a gente está vivendo a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial e ainda tem empresa pensando com a lógica do capital, colocando o lucro acima da vida das pessoas. E aí eu, como sindicalista, estou aqui em trabalho remoto, denunciando no Ministério Público do Trabalho, ligando para alguns gestores, exigindo que liberem alguns funcionários que possuem aí entes próximos em grupo de risco, outros funcionários que fazem parte do grupo de risco, são idosos, grávidas e por aí vai. Acredite se quiser, tem empresas exigindo que esses trabalhadores compareçam ao trabalho, inclusive ameaçando de demissão. Absurdo. Então eu, como sindicalista, estou aqui desse trabalho remoto. É claro, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu também estou aproveitando para ler um pouco, inclusive uma pausa rapidinha antes da gente entrar na questão do neoliberalismo nefasto que está prejudicando a gente, está agravando a crise. Está aqui, ó, o livro que eu estou lendo, indico, é o do Antônio Scurat, é um romance que fala da história de Mussolini, né? Um romance que conta a história do Mussolini, a ascensão do fascismo, aprendendo um pouco mais sobre o nefasto fascismo, para a gente não falar besteira, né? Tem muita gente que gosta de falar besteira do fascismo. Beleza, galera. Fazendo aí as devidas apresentações, vamos direto aos fatos aqui. Seguinte, primeira coisa, galera, vocês já perceberam que o tal do mercado, da mão invisível do mercado, do Deus mercado, resolveu pedir ajuda agora para o Estado para sair dessa crise? Engraçado, né? O tão difamado Estado, o tão malvadão Estado, o Estado malvadão agora parece que é a única solução para que as empresas privadas saiam
dessa crise ou passe por essa crise sem maiores problemas, né? A solução agora é o Estado. Só o Estado pode salvar vidas, só o Estado pode salvar empresas, só o Estado pode salvar teu emprego. Pois é, galera, é isso que a gente sempre disse. Para quem gosta de defender o Estado mínimo, deve estar bugado nesse momento. A verdade é essa. Os liberais, em meio à maior crise humanitária após a Segunda Guerra Mundial, maior crise do capital desde 1929, estão bugados. Estão bugados. Entraram em parafuso, porque o que eles vão fazer agora? Vão defender o Estado mínimo? No momento que a gente mais precisa de um Estado eficiente, forte? Não tem como, né, galera? Ou seja, o neoliberalismo está, pelo menos o discurso neoliberal está caindo por terra. Não era para ser assim. Era para a gente ter pensado nisso antes. Não era para ser necessário uma crise como essa acontecer para a gente perceber a importância de termos um Estado forte, um Estado eficiente. Para começo de conversa, a gente precisa lembrar que foi o Bolsonaro enquanto deputado federal, foi todos esses liberais que tomaram poder de assalto no Brasil desde 2016 que aprovaram a PEC do teto. A PEC do teto que tirou investimento da saúde. As perspectivas aí, os estudos apontam que aproximadamente, pelo menos dezenas de bilhões foram retirados da saúde pública por conta da PEC do teto. Foram deixados de investir na saúde pública dezenas de bilhões por conta da PEC do teto que congela investimento na saúde e educação. É claro que foi aprovado ontem o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional. Deve ser sancionado na segunda-feira aí pelo presidente Bolsonaro a questão do estado de calamidade, que permite, nesse momento, utilizar dinheiro, né, aumentar a dívida pública para fomentar as medidas para combater a crise. Mas o fato é que, se não tivesse tido a PEC do teto, a saúde pública não estaria esse caos todo, Isso daria mais segurança, inclusive, para os investidores deixarem dinheiro no Brasil, porque é uma bola de neve. Se a saúde pública tivesse mais estrutura, os economistas, os investidores teriam mais segurança no Brasil para o Brasil sair da crise e teriam mais segurança de deixar o dinheiro no Brasil. Vou falar com detalhes. Vamos lá. Primeiro, vai ter gente já aí nos comentários, já vai ter idiota inútil falando que a saúde está sucateada por causa do PT. Cara, se a gente for pegar os governos, a culpabilização pelos governos anteriores, a gente tem que lembrar desde a época da ditadura, onde a saúde pública era segmentada, só tinha hospital de servidor, era hospital militar, era totalmente segmentada e ineficiente, tá? Ineficiente durante a ditadura militar. Ou seja, depois da ditadura militar, tivemos o governo Sarney, depois Collor, depois Fernando Henrique Cardoso, todos os governos liberais que tiraram o investimento da saúde pública, que sucatearam de maneira geral, pela lógica do governo, a saúde pública brasileira. Pegamos aí pelo menos os 13 anos de governo do PT. Nos 13 anos de governo do PT, vou te dar um dado aqui. O investimento na saúde pública em 2013, per capita, ou seja, quando você pega o investimento da saúde pública e divide pelo número de habitantes, era de R$ 244,80. Era o investimento per capita na saúde pública em 2003. Em 2013, 10 anos depois, 10 anos de governo do PT, o investimento per capita já tinha subido para R$ 413, ou seja, quase dobrou o investimento na saúde pública. Ficou bom? Ficou bom o investimento? A saúde pública ficou de qualidade? Claro que não. Mas o que eu estou dizendo, comprovando com dados, é que o governo do PT aumentou o investimento na saúde pública. Ou seja, se a saúde pública, se o SUS está sucateado, continuou sucateado mesmo depois do governo do PT, isso é muito mais culpa dos governos anteriores ao PT do que do governo do PT. Pelo contrário, com dados socioeconômicos. Lembrando que, se pelo menos a política para a saúde do governo do PT teria pelo menos sido continuada, nós teríamos pelo menos mais 11 mil médicos atendendo aí os cidadãos e cidadãs do Brasil nos rincões do Brasil. Ou seja,
Estou falando aqui dos mais médicos, tá? Lembrando que o Bolsonaro, por pura ideologia idiota, acabou com o programa dos mais médicos, não conseguiu repor os médicos cubanos que estavam nos rincões do Brasil atendendo a população. Não conseguiu. Beleza. Para variar, para completar a situação, para maximizar ainda mais a crise no Brasil, o próprio presidente da República insiste em dizer que é histeria, em minimizar o problema. Aí, do ponto de vista prático, galera, para todo mundo poder entender, imagina que você é um empresário, que você tem bilhões para investir, você investe no mundo inteiro. E aí você sabe que está rolando uma crise no mundo inteiro e que todos os países sofrerão com essa crise. O que você faz? Você vai manter seu dinheiro nessa crise, você vai perder dinheiro. Mas aonde que você vai perder menos dinheiro? Você vai perder menos dinheiro nos países que saírem mais rápido da crise, nos países que conseguirem controlar mais rapidamente os efeitos da crise. E aí imagina que tem um país no mundo chamado Brasil, onde o seu chefe de Estado insiste em dizer que o problema do coronavírus é histeria. Pior, o filho desse chefe de Estado, o filho do presidente desse país chamado Brasil, resolve criar uma crise diplomática atacando o governo chinês, que é o maior parceiro comercial desse país, dizendo que foi o governo chinês o culpado de toda essa crise. Ou seja, você pragmaticamente, independente se você gosta desse país ou não, você vai tirar teu dinheiro desse país. E é por isso que eu estou aqui dizendo que o Bolsonaro, nesse momento, ele está agindo com enorme incompetência, independente do ponto de vista ideológico. Independente do ponto de vista ideológico. Até para quem é liberal, até para os capitalistas, ele está sendo incompetente. Porque a lógica, o próprio mercado, o próprio Deus de mercado, exige que, nesse momento, os governantes façam as devidas medidas drásticas para salvar a economia, para resolver o problema mais rapidamente. Para piorar a situação, o que ele faz com o trabalhador, que é quem mais precisa nesse momento garantir uma renda mínima para sobreviver, para não deixar os seus entes morrerem com crise, que não vai ter atendimento adequado no hospital quando a crise chegar, quando a crise culminar. O que ele faz? Ele diz que as empresas podem considerar o período de quarentena como férias. Pois é. E para piorar, ainda autoriza o achatamento do salário junto com o achatamento da jornada para as empresas sem ônus, até o final do ano sem ônus para as empresas. Ou seja, mais uma vez, isso aí, só para deixar claro aqui, essa é a proposta que o governo vai encaminhar, seja através de medidas, ainda não encaminhou, que fique registrado, foi o que o Paulo Guedes disse que iria fazer em reunião com o presidente da Fiesp em São Paulo. Ele disse que ia soltar ou através de medida provisória ou através de projeto-lei as medidas para amenizar o impacto econômico. Essas medidas são achatar salário de trabalhador e achatar jornada e autorizar que as empresas considerem a quarentena de seus funcionários como férias. Ou seja, aliviando a barra das empresas e prejudicando ainda mais quem mais precisa, que são os trabalhadores. Ou seja, se a gente não impeachmentar esse governo imediatamente, a crise vai ser cada vez maior no Brasil. Se enquanto o poder estiver na mão de Bolsonaro e Paulo Guedes, eles vão fazer de tudo possível para preservar uma pequena elite em detrimento de uma grande massa de trabalhadores que mais precisam. E agora, só para finalizar, galera, acabei de receber a notícia que o velho da Havan, não era onde você não espera nada, é de lá que nada vem. O velho da Havan resolveu gravar um vídeo dizendo que a crise não é isso tudo, dizendo que a gente tem que abrir os hospitais, que a gente tem que abrir as cidades, porque a crise no Brasil não vai ser tão grave, que ele garante isso e que isso tudo é histeria. Ele resolveu gravar um vídeo dizendo que isso tudo é histeria, que o que está acontecendo no Brasil é histeria. Por que ele está gravando esse vídeo, galera? E é importante que nesse momento você que está aí me ouvindo, faça assim como eu. Grave seu vídeo, poste na sua página e abra sua boca contra esse discurso neoliberal. Por quê?
Porque o que o velho da van está fazendo nada mais é do que garantindo dele. Ele sabe que se o país fechar, ele como empresa pode quebrar, ele está com medo de quebrar. E o que ele está dizendo para a população é o seguinte: deixa morrer gente, deixa morrer milhões, deixa morrer centenas de milhares, mas garante o meu negócio, mas garante o funcionamento da van, mas garante o funcionamento da minha empresa. É isso que o velho da van está fazendo. Esse cara é um responsável, um maluco irresponsável. E nós, como trabalhadores, precisamos gritar nesse momento. Gritar um fora Bolsonaro, fora já Bolsonaro. Esse é o meu recado. Grande abraço a todos e todas.